Olá, sejam bem-vindos ao canal DeFi Moeda Mundial. Aqui é o professor Fernando Lopes, advogado, programador especializado em finanças descentralizadas. E no vídeo de hoje vamos discutir se o Sandwich Attack é ou não crime, deve ou não ser considerado crime. Vamos entender o que é, obviamente, o Sandwich Attack. Só que mais do que isso, nós vamos entender bem questões que são obscuras em relação não apenas a rede Ethereum, mas outras que seguem, que são EVM compatíveis, né? Vamos colocar dessa forma, que utilizam os mesmos pressupostos tecnológicos. E isso vai ser interessante, por quê? Porque hoje nós estamos tendo aí uma migração para a rede Ethereum de forma geral, projetos até mesmo no âmbito do governo de tokenização da moeda e com vistas à integração, por exemplo, ao mercado das finanças descentralizadas. Então já se cogitou, tá? Você, por exemplo, ter transações envolvendo a Drex no âmbito de protocolos DeFi, ou seja, em redes públicas. Tá? Isso é muito importante, por quê? Porque mostra que todo o comércio, de alguma forma, ainda que por meio de tokens, ele vai começar a ser processado no âmbito de redes como a Ethereum. E o que isso tem a ver com o Sandwich Attack? Porque o Sandwich Attack, eu acho que é um caso fantástico para que a gente consiga compreender de fato o que é essa nova rede, certo? E entender um pouco as limitações também e os riscos. O Sandwich Attack ele é chamado por alguns de um hack, mas nós vamos ver que não é bem assim, certo? Então vamos primeiro iniciar, e veja bem, eu não vou utilizar aqui questões, vou procurar ser o menos, não quero dizer menos técnico, porque eu quero ser preciso, mas eu vou utilizar formas didáticas para que você consiga entender bem o que é o Sandwich Attack e entender melhor o funcionamento da rede Ethereum. Bem, qual que é o exemplo que eu vou utilizar? Tá? Eu vou utilizar o seguinte, pense, para a gente entender como que funciona de fato as compras de tokens, tá? No âmbito da rede Ethereum. Pense que você tem um sujeito que está vendendo um produto qualquer, café, por exemplo. E você tem várias pessoas que querem comprar esse produto. Mas para elas poderem realizar essa compra, elas precisam fazer uma oferta, ou seja, lançar uma ordem de compra. Então você tem lá uma fila, imagine que você tem uma fila e cada pessoa tem uma bandeirinha com o preço, né, dizendo, por exemplo, quero comprar tantas gramas de café por esse preço. Aí você tem outra pessoa com outra bandeirinha, ou seja, uma fila de pessoas. E o sujeito que está vendendo. Como que funciona o processamento disso? Quem que o vendedor vai atender primeiro? O vendedor, ele não vai atender primeiro aquela pessoa que chegou primeiro na fila. Olha só, esse é um mecanismo importante da rede Ethereum. Não, o vendedor ele vai atender aquele que paga uma taxa para ser atendido antes. Essa taxa nós chamamos de gas. Se nós fôssemos fazer uma analogia com o mundo real, você poderia pensar nisso como uma espécie de propina que você paga para o vendedor. Veja, você chegou depois, certo? Você vai fazer a mesma compra. Só que se você pagar um valor maior para o vendedor, que nós poderíamos chamar aqui de uma propina, a tua ordem vai ser processada antes, certo? Bem, compreendido isso, esse é o mecanismo da própria rede, tá? E isso é uma coisa importante também a gente entender. A Ethereum, ela não elimina os intermediários, certo? Muitas pessoas falam, eu vou utilizar redes públicas porque eu elimino intermediários. Não, o que elas fazem, na verdade, é substituir os intermediários tradicionais que poderiam estar processando essas transações pelos intermediários que agora são os chamados validadores da rede, que é justamente o sujeito, por exemplo, ali, que pode escolher, né, qual dessas ordens ele vai validar antes. Claro que tem uma diferença entre o sujeito que valida essa transação, tá, técnica, e efetivamente o sujeito que está vendendo o produto. No caso, a venda ocorre em protocolos de finanças descentralizadas, mas apenas para que você entenda que a lógica inicialmente é essa. Então, para não fugir da didática, então pense lá, você tem a fila, cada um com a bandeirinha, e você tem o sujeito que vai vender. O sujeito que vai vender, ele vai dar preferência para aquele que paga um valor maior para ele, ou seja, que paga o gas.
que acontece? O que acontece é que eu tenho um outro sujeito que ele cria um programa de computador para ficar analisando essa fila e observando as transações que estão ocorrendo e os valores, né? Obviamente. Bem, eu estou falando aqui de bandeirinhas, mas na prática essa informação ela está toda codificada, certo? Existem duas formas básicas de codificar transações para envio na rede Ethereum, que é o chamado ABI Encoding e o RLP, certo? Isso a gente vê com detalhes no nosso curso. Mas essas transações estão codificadas e esse robô, então, ele consegue então fazer essa leitura. Por quê? Porque ele decodifica, mas elas estão públicas ali. Aí o que ele faz? Bem, como ele sabe que o valor, o preço, por exemplo, do café, lá do token, ele segue a lógica da oferta e da demanda. Na verdade, existe uma fórmula, também nós vemos isso em detalhes no curso, como que é determinado o preço em pools de liquidez como a Uniswap. Mas o que ele faz basicamente é o seguinte: ele faz, por exemplo, uma mesma transação, certo? E aí, só que ele coloca um valor, uma propina maior, um gas maior para o sujeito. E aí a lógica qual que é? A lógica é que a transação dele vai ser processada antes, porque é assim com todo mundo. Só que, quando isso acontece, quando ele faz a compra, o que vai acontecer? O preço do produto ele vai subir. Então aquele sujeito que colocou a ordem antes, mas que estava com uma taxa de gas menor, ele vai comprar depois. Então ele estava esperando que ele fosse comprar num preço, só que como veio esse sujeito que observou e lançou uma transação, ele vai comprar com o preço maior. E quando ele compra com preço maior, é possível que venha a ter ainda um aumento maior de preço em cascata, né? Porque você vai ter ainda uma diminuição da quantidade de um determinado token. Então, isso faz com que o preço suba mais, então, um pouco. E aí, aquele sujeito que era o bot, que observou e que fez a compra antes, o que ele faz? Ele faz agora uma venda. Então, veja, o que aconteceu? Ele comprou em um determinado preço, certo? Veio um outro sujeito, houve um aumento de preço, veio um outro sujeito que é chamado de vítima e comprou nesse preço mais caro, que essa compra pode aumentar o preço mais ainda. E o que vai acontecer com aquele sujeito lá inicial, que é chamado, que teria feito o sanduíche? Ele vai agora vender aquela quantidade de token, só que num preço num preço maior do que ele comprou, então ele vai ter lucro. Essas transações elas podem ser observadas, por exemplo, em um serviço que tem chamado EigenFi, que está sempre rastreando os sanduíche ataque. Você vai ver que estão acontecendo diariamente e pessoas têm ganhado milhões de dólares executando transações. Há algumas complexidades, né? Há ferramentas, por exemplo, que são feitas para evitar isso, mas o fato é que essa hoje é a realidade, ok? Então veja, o que a gente está percebendo aqui? O que a gente está percebendo aqui é que eu tenho um sujeito que está aproveitando algo que é inerente à rede. Porque se eu não tivesse essa questão, por exemplo, das transações elas serem, se eu não tivesse essa ideia da propina que eu falei, ou seja, se a rede ela processasse as transações conforme elas chegassem na ordem, eu não teria esse problema do sanduíche ataque. Então o sanduíche ataque ele acontece justamente porque a rede ela processa as transações com base no valor que ela recebe, ou seja, ela não segue a lógica da fila. Quem chegou antes deve ter o direito de ter a sua transação processada antes. Tá? E aí você vai falar assim, mas isso é uma questão do capitalismo. Então, conforme eu disse, é imoral? Se o capitalismo for imoral, você pode entender que a prática da pessoa que está fazendo sanduíche de ataque é imoral. Agora, do ponto de vista legal, não. Por quê? Porque isso faz parte do próprio funcionamento da rede. Então, eu não posso dizer que o sujeito que está simplesmente se beneficiando de uma compra, né, de um produto, né, usando as próprias regras da rede, porque a regra da rede diz o seguinte: quem paga mais tem a sua transação processada primeiro. Essa é a regra da rede. Então, se algo está errado, não é o sujeito que está fazendo sanduíche ataque, é a regra da rede. Então, há muita desinformação quando se fala sobre isso na mídia, porque dá a entender que o culpado é o sujeito que está fazendo a transação, que seria o bot de sanduíche, quando, na verdade, o culpado, se nós tivéssemos que escolher um, seriam os próprios validadores, que dão preferência para aqueles que pagam valores maiores. E aí nós temos serviços, por exemplo, hoje, chamados de flashbots,
que, por exemplo, são uma espécie de mempools privados. Mempools é onde, vamos dizer assim, fica essas ordens, tá? Eu falei dos sujeitos na fila, você pensa que eles estão dentro aí, num local, esse local ali onde está esses sujeitos é chamado mempool, né? Que são as transações, elas ficam ali onde elas podem ser decodificadas. Então, ou seja, basicamente o validador que vai fazer a validação dessas transações, né, antes de que elas serem efetivamente colocadas na blockchain, que nós podemos dizer que elas estão efetivamente executadas, eles é que fazem essa seleção. E já existem serviços como o de Flashbots que impedem que as transações fiquem públicas, mas eu preciso pagar daí um valor adicional. Ou seja, tudo está baseado aqui na lógica do capitalismo. Aquele que paga mais tem maiores benefícios. É possível mudar isso de acordo com a lei? Não há o que fazer. Porque senão eu teria que mexer em todo o sistema técnico de funcionamento do protocolo. Eu passaria a ter uma intervenção estatal em um sistema que foi feito justamente para funcionar sem intervenção estatal, substituindo os intermediários. Então é uma questão bem polêmica, a gente pode falar mais sobre isso em outros vídeos, acho que a gente vai precisar falar, porque esse vídeo já ficou bem longo. Então, eu vou gravar um segundo vídeo ainda, explorando mais, avançando. Só deixar claro com vocês aqui o seguinte, que nós estamos agora com o nosso curso de Programação Blockchain e Finanças Descentralizadas, onde a gente aprende desde o básico até o avançado, aprende a criar uma versão da Ethereum, onde a gente vai aprender todos os funcionamentos. Quando eu falo em versão simplificada da Ethereum, é inclusive entender como que nós criamos uma linguagem de programação para smart contracts, tá? Não é linguagem Solid, não. É a linguagem, efetivamente, dos smart contracts, o Stack-Based Programming Language. Bem, e nós aprendemos também a criar esses bots que vão interagir com protocolos de finanças descentralizadas, aprendemos a fazer uma operação de arbitragem entre o Uniswap e o SushiSwap, e aprendemos também a fazer esse sanduíche ataque que eu estou falando para você. Aprendemos a decodificar transações da mempool, certo? Estou agora gravando um material novo, onde eu vou explicar detalhadamente para você fazer esse processo de forma manual, que vai te dar um conhecimento muito aprofundado para você desenvolver seus próprios bots. E vamos ver também um exemplo com código, fazendo inclusive utilizando mecanismos como flashbots, evitando, por exemplo, que você, quando você for fazer o sanduíche ataque, você seja sanduichado, porque tudo parte de ordens que são lançadas para mempool. Então, na medida que a minha ordem está na mempool, eu posso também ser uma vítima do sujeito que tem mais dinheiro para pagar o gas para o validador. Certo? Então, deixa sua opinião nos comentários. Diante de tudo que eu falei, você acha que ainda assim essa conduta do bot é uma conduta irregular? Certo? Não entramos aqui se a questão pode ser considerada crime, porque aí tem outros critérios e vamos falar sobre isso aí no próximo vídeo. Grande abraço.